E se eu tivesse que escolher apenas um fundo imobiliário, qual seria? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje vocês vão entender de onde saiu essa pergunta e qual foi a resposta que eu dei para ela. Eu já peço para você se inscrever no canal para você receber as notificações de quando a gente postar mais vídeos de fundos imobiliários, de ações, de criptomoedas, de renda fixa, enfim. E não se esqueça do like. O like não é tributado. Like, por favor, porque aí a gente consegue compreender qual é o tipo de conteúdo que você está mais gostando. Aí a gente vem e produz muito mais para você. Então não esquece do like, beleza? Lá estava eu com o meu primogênito, do altos dos seus 9 anos de idade, cheio de curiosidades. Estava mostrando para ele a carteira de investimentos dele. Pedro tem lá uma conta no banco e na corretora no nome dele. Então todos os meses a gente aporta uma graninha lá e compra os ativos respeitando a alocação estrutural dele. Ocorre que de vez em quando eu vou lá e mostro para ele essa carteira dele, até para ele já ir se acostumando, né? Sem pretensão de torná-lo um especialista em fundos imobiliários, só para ele ganhar alguma familiaridade. Aí eu mostrei os ativos da carteira para ele e ele sabe que eu trabalho com fundos imobiliários. Nesta parte específica, porque a carteira dele não tem só FII, a minha carteira não tem só FII, a carteira da minha esposa também não, a dos meus 2 filhos, Pedro e Benjamin, também não. Pro Benjamin eu ainda não mostrei porque com 1 ano e 9 meses acho que ele não vai dar muita atenção para a carteira de investimentos, mas com o Pedro a gente já consegue começar alguns exercícios, né? Nesta parte de FIIs, ele viu lá a quantidade de ativos que tem na carteira. E aí veio a pergunta: pai, se você tivesse que escolher apenas um destes aí, qual seria? Foi uma pergunta profunda, né? Porque a resposta, ela pode ser simplificada e gerar uma sensação positiva, né? Do tipo, nossa, é só isso? Como é fácil? Ele, com apenas 9 anos, acharia fácil? Eu poderia dar essa resposta agora para você? Você acharia super fácil? Montaria uma justificativa aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, o vídeo acabaria quase do tamanho de um story de Instagram, mas não é isso que eu quero, né? Eu não sou contra a simplificação, ela é necessária para deixar qualquer assunto mais inclusivo, né? Mais palatável para as pessoas. Mas o excesso de simplificação, ele rasga a boa teoria, e é a boa teoria que leva você para o caminho mais eficiente. Jamais se esqueça disso. Vou pegar um exemplo fora do mundo dos investimentos. Eu sou praticante de corrida de rua, vocês já devem ter acompanhado conteúdos meus falando sobre isso, e a gente ouve sempre essa frase, né? Corrida de rua é o esporte mais inclusivo. É só você calçar um par de tênis e sair correndo. Isso é uma simplificação extrema, que é facilmente compreendida por qualquer pessoa. Chega aos ouvidos da multidão e, inclusive, o provável resultado é que você forma uma onda de simplificação, mas essa experiência será ruim, ou no melhor cenário, longe do ideal, porque tem muita coisa que está envolvida para além de calçar um par de tênis e sair correndo. E essa experiência ruim pode ser uma lesão, pode ser um descontentamento com o resultado, e a pessoa abandona. Por quê? Porque ela entrou no negócio por algo que foi simplificado ao excesso. Então cuidado com o excesso de simplificação. Justamente por isso, o meu primeiro cuidado com o Pedro, que eu vou ter aqui com você também, mas de uma maneira diferente, é dizer por que não ter um fundo imobiliário é uma boa ideia. E calma, eu vou responder essa pergunta sim, eu vou dizer qual fundo eu teria se eu tivesse que ter apenas um, e somente um. Mas eu não posso deixar de forma alguma qualquer brecha que seja para que você acredite que isso é um caminho certo. Você pode até começar com um só, e esse começo significa neste mês. No mês seguinte você já vai aportar no segundo fundo. Então não tem essa de, eu vou aportar 6 meses seguidos neste fundo aqui. Não, no primeiro mês você só tem grana para aportar em um, beleza. Só que no segundo mês você já vai aportar em outro. Com números fica mais fácil de mostrar, né? Com Pedro, eu não entrei tanto na parte numérica, porque ele só tem 9 anos, né? Então comecei a explicar para ele. Falei, carinha, pensou se você montasse um time de futebol com um jogador só? Vai ganhar? Não vai. E se você montasse um time de futebol com 11 jogadores que tem exatamente o mesmo perfil? Então você tem lá um time que tem 11 Vini Júniors no time. Não ia rolar, não funciona assim. Ele joga bem na posição dele, mas ele não consegue fazer bem as outras posições. O que eu fiz aqui? Trouxe retorno diário de uma lista de fundos imobiliários. Que lista é essa, Ricardo? Aleatória. Eu só queria que tivesse lá multi-estratégia, um monte de tijolo, fundo de papel, e eu me preocupei só que tivesse algum critério mínimo de liquidez, né? Não adianta colocar fundo que negocia 100 mil reais por dia. Tinha que ter algum critério mínimo de liquidez, tá? Aí eu criei aqui uma setorização, né? Quem é multi-estratégia, quem é escritório, quem é logística, etc. Trouxe indicadores de todos esses fundos. Então eu trouxe volatilidade, a participação que eles têm no IFIX, eu trouxe o PVP mais recente e o dividend yield mais recente.
recente, tá? Olhando aí os últimos 12 meses. E aí vem a parte interessante, aqui eu coloquei as minhas premissas. E aqui você tem quase liberdade poética para colocar o que você quiser, tá bom? Então eu falei, olha, a carteira tem que ter 5 ativos, tá vendo? Ó, mínimo, máximo, 5 ativos. Eu queria com 5. Eu poderia colocar para ele, ó, faça uma carteira que tenha no mínimo 5, no máximo 10, no mínimo 5, no máximo 15, por aí vai. Qual é a participação mínima e máxima de cada ativo para não deixar ele delirar, para não deixar ele colocar 70% da carteira em um fundo só? Porque o modelo, se você deixa ele livre, leve e solto, por vezes ele vai fazer isso. E a realidade dos fatos não necessariamente permite que você faça isso. Quem é o meu benchmark de mercado? O IFIX. Quem é a carteira livre de risco? CDI. Por que eu coloquei isso? Para calcular um indicador específico chamado índice de Sharpe, que a gente já vai chegar nele. Aí vem a parte legal. Pedi para minha querida IA ler todas essas informações e montar para mim qual seria a melhor carteira possível, otimizando retorno esperado, preservando algum ganho de capital e tendo especialmente um índice de Sharpe atrativo, mas mostrando para mim outras variáveis, né? Então, quais variáveis ele trouxe aqui? Qual é o dividend yield esperado da carteira? Qual é o PVP médio dessa carteira aqui? Qual é a volatilidade, quanto ela chacoalha, anualizada? O índice de Sharpe eu já volto nele. Beta versus o IFIX. Tá vendo que o beta é menor que 1? Quer dizer o quê? Ah, o IFIX subiu 1. Essa carteira tende a subir 0,90. O IFIX caiu 1. Essa carteira tende a cair 0,93. É a sensibilidade em relação ao IFIX, tá? Quando o beta é menor que 1, ou tá pelo menos ali muito próximo de 1, ela responde em linha com o IFIX. Menor do que 1, ela é menos nervosa do que o IFIX. Quando é maior do que 1, é mais nervosa do que o IFIX. E o quanto mais se distancia de 1, mais nervoso é, para cima ou para baixo. Máximo drawdown é qual foi a queda máxima que ela registrou no período em análise. Aqui foi 15%. Retorno anualizado, na média, gerou 12% ao ano, contra um CDI no mesmo período de 10%. Então bateu o CDI. Aqui não é carteirinha olhando os últimos 3 meses, não, tá? Os últimos 6 meses, não. Tem mais de 1.300 dias de análise. Lembrando que a gente está olhando os dias úteis, tá? A gente está olhando pregão. Então, cada ano tem lá dias úteis, lá 250 dias úteis. Faça as contas de quanto tempo tem aqui. Então, eu não tô olhando um aninho, 6 meses, antes que algum emocionado coloque aí no comentário, ah, pegou a janela que melhor te convém. Tem anos de análise aqui. Qual a carteira que ele gerou de fundo de papel? E aqui eu falei para ele, gera somente com fundo de papel. Ele gerou essa daqui, ó, 25 no XPCI, KNCS, cada um, 20 no MCCI, pegou o 30 que sobrou, dividiu IBTC e RBRR. Gerou essa carteira aqui. Depois eu falei para ele, faça a mesma coisa agora, só que você vai considerar só fundo de tijolo para mim. Aí ele gerou essa carteira com PMLL, RBVA, TRXF, XPMOLs e 20 shopping centers do VISC 11. O que aconteceu com a carteira de tijolo? O yield é menor. O Sharpe, o que é o índice de Sharpe? É o resultado em relação ao risco que eu corro, acima do risco. Por isso que eu trouxe o CDI lá. Quanto ele me gera de retorno incremental em relação ao ativo livre de risco. É uma carteira que é mais nervosa, tá vendo que o beta dela é acima de 1, mas não é tão nervosa assim. Só que ela chacoalha mais aqui, ó o drawdown dela. Ainda que ela tenha vol menor, quando ela cai, ela machuca bem. Olha a queda aqui, ó. O máximo drawdown da carteira de papel, mesmo com mais vol, foi menor do que na carteira de tijolo. Por isso que é bom a gente olhar o máximo, esse indicador, o máximo drawdown. Por quê? Quando você olha só a volatilidade, parece que a carteira de papel chacoalha mais que a de tijolo. Só que no evento que a gente chama, né, o famoso cisne negro, né, pandemia, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, esse tipo de evento completamente fora do radar, o tijolo sofreu mais. E é de se esperar exatamente isso, tá? Ele tem um retorno anualizado menor, aí já tem gente falando, pô, não quero tijolo na minha carteira, olha isso. Depois eu falei pra ele, faça a mesma coisa com multi-estratégia. Aí ele pegou, fez com multi-estratégia, olha só, Sharpe, lindo, dividend yield, o melhor de todos, PVP, mais desconto, 0,89 do que a gente viu nos anteriores. O drawdown, o mais comedido aqui, só que tem um beta um pouquinho mais esticado, chacoalha um pouco mais. Aí a turma já se emociona, fala, caramba, Ricardo, gostei disso daí. Calma, a base aqui é mais curta, porque é uma classe nova na indústria. Então eu tenho menos base do que nos anteriores, ó, 1.400 dias, 1.350 dias, aqui eu tenho 300 dias, eu tenho um quarto. Então calma, porque a gente pode estar olhando aqui um período, ainda que seja superior a um ano, quase 2, né, um ano e meio, vai, grosso modo, ainda mais curtinho. Mas aqui vem a beleza de um negócio chamado diversificação. Eu falei pra ele, cria uma carteira mista, só que eu vou te dar os critérios. Não vai ser livre, leve e solto não, tá, amiguinho? Eu quero que tenha um papel, eu quero que tenha um multi-estratégia e eu quero que tenha 3 que ele considerou outros aqui, que são justamente os tijolos. E olha a mágica acontecendo. O meu drawdown ficou ainda menor. O meu Sharpe, quanto eu tenho de potencial de geração de
de retorno acima do livro de risco, é o melhor de todos, é o melhor Sharpe. A minha vol aumentou, mas ainda é uma vol aceitável para o perfil de ativo. Preservei desconto na carteira, 0,89, e tem um yield aqui super competitivo. Ele não é o yield de 12 daqui, por quê? Porque a parte de tijolo puxou um pouco para baixo, mas eu consegui ficar com um yield super competitivo, ter gatilho de ganho de capital, porque ó, meu PVP aqui veio para baixo do 0,90, e mais do que isso, derrubei o meu máximo drawdown, ou seja, no evento caótico essa carteira vai sofrer menos, e tenho o maior Sharpe, que é a melhor expectativa de geração de retorno adiante. Não obstante, a gente sempre preconiza o que para as pessoas? Diversifique os seus investimentos. Então, aqui a ideia foi primeiro desconstruir esse desejo que alguns têm de resolver a vida com a bala de prata. É um investimento só e pronto, acabou. Isso não existe. Acabei de mostrar para você. Então, lá para o Pedro foi o exemplo do futebol. Para você, eu trouxe exemplo numérico. E aí, a gente vai entrar na parte onde eu vou te mostrar como é que eu fiz a escolha dentro de tudo isso daqui do nome que responde essa pergunta. Mas olha só que curioso. Sabe o que diferencia quem constrói patrimônio de verdade de quem fica rodando em círculo no mercado, tentando encontrar a bala de prata? O nome disso é acesso. Simples assim. Não é sorte, não é ter nascido rico, é ter acesso às informações certas, no momento certo, com a curadoria certa, para desenvolver esse tipo de coisa aqui. Eu acabei de mostrar nessa planilha de otimização de carteira, que levou um tempo para construir mesmo com auxílio da inteligência artificial, mas fora isso, você nota que eu coloquei um monte de premissas aqui dentro, né? Eu não simplesmente falei para a inteligência artificial, olha, eu quero uma carteira de FIIs. Não, até porque se você fizer isso, eu já experimentei fazer isso com as inteligências artificiais. Ah, seleciona para mim aí 5 fundos imobiliários. Foi essa a única coisa que eu disse para ela. E ela trouxe uma carteira horrorosa, medonha. Todas as IAs, pelo menos as mais famosas, tá? Aqui as premissas que geraram uma carteira que ficou melhor, vieram de anos de experiência para interpretar e conhecimento técnico específico que eu usei para alimentar as instruções para IA. A maioria das pessoas nunca teve contato com isso. E o resultado dessa seleção, de você colocar as premissas certo, é o que efetivamente gera o resultado que aparece mês a mês na sua carteira. Tem um atalho que é legítimo para você ter acesso a tudo isso daí. O nome desse atalho é FinClass. A gente está completando 5 anos e para comemorar, a gente está com um dos maiores descontos que a gente pratica e já praticou, inclusive, na nossa história. 50% de desconto no plano anual, são 12 parcelinhas de R$ 39,95 para você aprender e ter acesso à construção de patrimônio usando esse tipo de inteligência. Mas o que chama atenção de verdade não é o preço, é o que está dentro da FinClass. Dentro da FinClass você tem acesso às nossas carteiras recomendadas, que são montadas por analistas profissionais, experientes, devidamente certificados. Não é opinião de internet, é recomendação técnica com tese, com lógica, com estratégia, com dados. Além disso, você aprende com mais de 40 professores, tá tudo no pacote incluso. As vendas já estão rolando, já estão acontecendo. Então não vacila, link tá na descrição. Esse é o tipo de acesso que muda o jogo, com tempo, com consistência, com as informações certas na sua mão. Agora vamos voltar aqui para a pergunta do Pedrinho. Qual multi-estratégia eu iria escolher? Porque eu escolhi um multi-estratégia. Por que eu escolhi um multi-estratégia? Olhando individualmente, eu já vi que setorialmente foi o cara que me entregou o melhor Sharpe, um drawdown que eu tolero, uma renda interessante e desconto, porque eu olho total return, não olho só o dividend yield, eu olho a expectativa de eu ter um retorno total melhor. Quando eu olho para a carteira de multi-estratégia, e vamos resgatar o que é o multi-estratégia, lembre-se que eu falei para você, eu quero que você diversifique seus investimentos. Como é que eu diversifico em FII com uma cota? A melhor diversificação possível não tem milagre, é um multi-estratégia. Porque no multi-estratégia, lá dentro você vai ter cota de fundo imobiliário, dívida, CRI e tijolo. Então é como se você tivesse um pedacinho dessa carteira de papel, um pedacinho dessa carteira de tijolo e o próprio multi-estratégia, porque você tem cota de FIIs lá dentro. São os FOFs, os fundos de fundos. Lembra deles? Eles evoluíram para esse bichinho aqui chamado multi-estratégia. Boa parte dos FOFs fizeram esse movimento. E aí quando eu olho, a maior participação que foi gerada aqui está em MCRE e CPTS. Me parece mais lógico um desses dois nomes ser o escolhido. E realmente faz sentido. Na carteira mista, que eu falei eu quero só um, quem ele escolheu? MCRE
MCRE. Então eu coloquei uma premissa, só podia ter um. Se eu não tivesse colocado essa premissa, talvez ele tivesse trazido dois, mas eu coloquei a premissa de que só podia ter um. Então não nos enganemos, não tô aqui para embelezar demais a narrativa. Essa vai chacoalhar mais? Vai. Olha qual é o beta do MCRE, 1.45. Lembra o que é o beta? É a sensibilidade em relação ao IFIX, que é a carteira de mercado. Se você pegar um mês que o IFIX suba 1%, é esperado que o MCRE suba 1.4. Mas e se o IFIX cair 1? Ele vai cair 1.4, vai cair mais. É um cara que vai chacoalhar mais. Você está preparado para isso? É uma carteira já que nasce diversificada, mas chacoalha mais, tá bom? Tem um yield até mais elevado, tá vendo? Aqui o yield corrente dele tá aqui mais elevado. E aí a escolha que eu fiz foi por ele. Funciona para mim porque eu tenho perfil de risco compatível. Mas será que funciona para você? Obviamente, eu não mostrei essa planilha para um garoto que só tem 9 anos de idade, mas eu resumi a escolha mostrando para ele tudo que o fundo traria e você precisaria comprar no mínimo outros 3 para poder ter as mesmas coisas. Você ia precisar comprar um fundo de tijolo, um fundo de papel e um fundo de fundos, um FOF. Aqui na planilha acho que ficou relativamente mais simples para você entender. Ganhei a diversificação imobiliária, tem um cara que tem um índice de Sharpe mais atrativo, mas é uma carteira que chacoalha mais. É um ativo que vai balançar mais. A resposta para qual FII escolher se eu pudesse ter um só, a otimização da carteira me mostrou que tem que ser um multi-estratégia, segmento com melhor Sharpe individualmente, e do ponto de vista de alocação com apenas um nome, eu vou ter vários tipos de fundos imobiliários, uma miscelânea de FIIs. Como eu entendo perfeitamente a estratégia do fundo e o risco implícito em tal estratégia, o meu escolhido foi MCRE. No final, com essa cota, eu teria uma superexposição imobiliária. Mas o fundamental é você entender que isso mostra muito mais do que a importância de um multi-estratégia em uma carteira diversificada. O que está de fato mesmo mostrando aqui é a eficiência que você tem em trazer ativos mais diversificados para sua carteira e diversificar o número de ativos, de segmentos, de áreas de atuação quando você vai montar uma carteira de fundo imobiliário. O Pedro teve a resposta para a pergunta dele, mas você aqui no vídeo ganhou motivos para perseguir uma boa diversificação. Eu quero nos comentários saber qual fundo imobiliário você escolheria se você tivesse que escolher um só. Vai ter que ter um só. Hoje, qual seria? E um fato importante, essa resposta é válida para hoje. Se eu gravar esse vídeo daqui a 2 anos, será que a resposta será o MCRE? Eu não sei. Por isso que eu não sou defensor dessa tese do vou carregar para sempre o fundo imobiliário. Para mim isso não existe. Ativo tem preço. Amor, eu tenho a Pedro e Benjamin. Ativo tem preço. Hoje, se eu tivesse que ter um só MCRE, daqui a 2 anos eu não sei. Certo? Coloca nos comentários para mim qual é o fundo que você escolheria se fosse para ter um só e justifica. Não adianta só colocar um nominho não. Aqui eu não justifiquei? Coloca nos comentários a justificativa também, tá bom? Diga para mim quais fundos imobiliários você quer que eu analise aqui. E lembrando, nosso aniversário tá rolando. Tá rolando o aniversário da Finclass. Não se esqueça, 50% de desconto, um pacotaço de bônus, além de tudo aquilo que a gente oferece na plataforma. Tudo isso por 12 de R$ 39,95. Tô te esperando na Finclass. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.